Ok. Pronto. Bom, Adelisa, cumprimentar a nossa família Prece em seu nome, né? Abraçar todos os procuradores e procuradoras que estão juntamente conosco nesse seminário desta manhã, abraçar e agradecer a participação, né, do nosso palestrante, doutor Ricardo, que tratará aí os direitos administrativos em tempo de pandemia. E eu gostaria de colocar nesta manhã, primeiro, as minhas desculpas, né? Estou entrando aqui um pouco atrasado, atrasei aqui a chegada no gabinete, mas estamos aqui para desejar um bom seminário, dizer aos nossos procuradores e procuradoras que a missão de vocês é muito importante dentro da gestão pública, tendo em vista de que o prefeito, quando eleito, geralmente ele entende da parte administrativa, muito pouquinho da parte jurídica, às vezes muito pouquinho da parte de engenharia e também da área de saúde. Você termina, quando você quer ser um bom gestor, você termina procurando entender de tudo um pouco para poder dar eficiência à sua gestão. Mas é fundamental que cada um daqueles que ocupam os cargos de secretários, de procuradores e todas as demais funções, que tenha a expertise adequada para desempenhar, para exercer essas funções, que façam, né, da melhor forma possível. E a Procuradoria é praticamente, digamos assim, a proteção maior da gestão pública. É o procurador que vai realmente, através de sua experiência, né, de sua capacidade jurídica, buscar todos os amparos legais para proteger as ações, os atos de cada um dos secretários e também do prefeito. Então, a função de cada um procurador, de cada uma procuradora dos municípios, né, do estado de Ceará e de todo o país, tem uma importância, né, muito elevada dentro desse contexto. A gente, quando está prefeito, a gente tem sempre aquela preocupação do pós-gestão, né? O que é que vem para que a gente responda, né? E aquilo que vai nos trazer prejuízos, naturalmente, né, para a nossa vida futura. E um bom procurador sempre é considerado o protetor da gestão. É aquele que realmente protege, é aquele que orienta, é aquele que tem a competência e a responsabilidade de fazer aquela prevenção para que os gestores tenham tranquilidade, né, nos seus futuros após as suas administrações. Então, quero aqui abraçar todos vocês, dizer que estamos vivendo um momento muito difícil na gestão pública, onde a gente, infelizmente, está convivendo com essa pandemia. Esse século vai ficar marcado na história com essa tragédia de saúde pública, e a gente tem vivido, infelizmente, um momento difícil, onde a maioria das atividades terminam ficando um pouco aí, digamos assim, prejudicadas, porque o foco maior está na missão de salvar vidas, de proteger, de prevenir, e hoje a gente terá aí essa participação do Dr. Ricardo, que com certeza, além de abrilhantar, né, o nosso seminário, vai trazer para nós mais conhecimento, mais experiência e mais capacidade para as decisões futuras nas nossas gestões. A função da Prece é essa, sempre em parceria com o CNM, né, é exatamente de levar o conhecimento aos nossos gestores para que a gente tenha a eficiência da gestão pública, tendo em vista de que somos empregados do povo e precisamos dar a este povo, né, o melhor resultado possível. Um abraço, bom seminário, que Deus os abençoe, e aqui fica a nossa mensagem de abertura para esse seminário da manhã de hoje. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, prefeito. Excelentes colocações, e realmente essa célula que compõe a Procuradoria no município tem um papel fundamental, como o senhor bem explicou, e tem que estar, assim, diuturnamente correndo atrás das informações novas, das situações que envolvem o municipalismo, para atuar de forma bem proativa e bem correta, bem coerente. Continuando aqui o nosso seminário, eu passo a palavra aqui para o nosso convidado, o nosso palestrante, Ricardo Hermani, para dar um cumprimento, uma saudação, um breve bom dia aqui para vocês, que depois ele vai ter uma pauta mais extensa. Ricardo, com vocês. Tereza, bom dia. Quero cumprimentar o vice-presidente José Helder e, em seu nome, as lideranças municipalistas do estado do Ceará, em nome do nosso presidente, Vladimir Aroldi, da mesma forma, em nome do nosso presidente eleito, Paulo Zukoski, e dizer que a Prece já tem sido
uma entidade estadual de vanguarda nas discussões do municipalismo. Toda vez que eu recebo os convites da Elderize em nome da diretoria, eu realmente manifesto total felicidade, porque nós estamos juntos com a Prece, discutindo temas importantes e, sem dúvida, trocando ideias e contribuindo, inclusive, para a elaboração dos nossos pareceres. Como bem disse ainda numa saudação inicial, o vice-presidente José Helder, nós vivemos um período único, né, na história do municipalismo. Se o primeiro ano de gestão já é por si só um ano complicado, né, uma vez que é o ingresso dos novos administradores, o prefeito José Helder disse muito bem, na verdade, ao fim, a última análise, é o prefeito, junto com o seu procurador, os grandes responsáveis pelos atos administrativos. E ele precisa saber de tudo um pouco mesmo, né? Ele precisa conhecer saúde, engenharia, educação, as regras novas que estão acontecendo em nível de Congresso Nacional, porque a ele não é dado, como defesa, o direito de desconhecer a norma jurídica. Então, se nem nós do direito temos certezas absolutas nesse momento de primeiro ano, imagina o gestor que necessariamente não é obrigado a ter uma formação específica em todas essas áreas, nem seria isto possível. Então, nesse sentido, sempre nós estamos aprendendo muito e discutindo com a entidade municipalista aí do Ceará, né? E esse ano ainda é diferente, porque além de ser um primeiro ano em que o prefeito, aquele que não é reeleito, junto com os procuradores, se dão conta desta nova realidade que é a administração pública, nós temos um ano único na história do direito e na história da gestão, que é esse direito de pandemia, esse direito excepcional, que é a nossa pauta de hoje. Então, bom dia a todos. Vários temas, de preferência a maioria deles polêmicos. Isso é muito bom mesmo. Obrigada, doutor Ricardo. Posteriormente, eu vou apresentar aqui a equipe jurídica da Prece e eu já gostaria de dar continuidade aqui ao nosso protocolo, conversando com vocês exatamente sobre o papel da entidade a Prece, né? A Associação dos Municípios é uma entidade representativa dos municípios e vou pedir licença aqui a vocês para compartilhar a apresentação aqui sobre a nossa instituição, nosso papel, os nossos serviços. Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui. Nós vamos conversar aqui sobre a Prece, dando um breve histórico, falando um pouco sobre a equipe, falando sobre nossas ações estratégicas, os nossos serviços, a necessidade de pensar fora da caixa em razão exatamente desse período de excepcionalidade, como bem falou o Ricardo, e depois, por fim, os agradecimentos, né? Então, a entidade, a Prece, ela tem 53 anos de existência, foi fundada em 1968, pela iniciativa do então prefeito Fradi Cassioli, e juntamente com outros, iniciaram esse movimento municipalista, por isso mesmo o Ceará ficou conhecido como o berço do municipalismo. Então, são 53 anos de atividade, tendo como foco a nossa missão de promover o apoio na promoção do desenvolvimento sustentável e da autonomia dos municípios cearenses, oferecendo-lhes serviços de qualidade e representando-os institucionalmente. Tendo como foco o nosso negócio, que é o desenvolvimento municipal, e para isso a gente está pautado nos valores da ética, do respeito, da qualidade, da imparcialidade, da responsabilidade socioambiental e do comprometimento com a causa municipalista. Tudo isso para que a gente possa, né, em 2022, consolidar-se como um instrumento de excelência na geração do desenvolvimento municipal, obtendo reconhecimento da sociedade como uma entidade de referência. Então, essa é a Prece. E para que ela possa atingir todos esses objetivos, a gente conta com uma diretoria executiva eleita recentemente, em 26 de fevereiro, a qual está sob a coordenação, né, a presidência do Francisco de Castro Menezes Júnior, presidente da Prece, prefeito de Chorozinho,
e do vice-presidente José Helder Márcio de Carvalho, que nesse instante falou aqui, representando ao presidente e à diretoria como um todo. E os dois estão apoiados através de uma diretoria executiva, que tem um secretário-geral, que é o prefeito de Jaguaribara, Joaci Júnior, a primeira secretária é a prefeita de Canindé, a Maria do Rosário, o tesoureiro-geral é o prefeito de Moraújo, Carlos Áquila, o primeiro tesoureiro é o prefeito de Choró, Marcondes Jucá, e aproveito aqui para a gente expressar aqui a nossa solidariedade a ele nesse momento, está se recuperando de Covid, com fé, ele vai sair bem mais forte desse momento. E o nosso presidente de honra, que é o prefeito de Fortaleza, o José Sá. A diretoria conta também ainda com o apoio do Conselho Fiscal, que são 3 prefeitos titulares e 3 prefeitos suplentes, e de um conselho deliberativo composto por 14 prefeitos que representam cada uma das regiões administrativas do governo do Estado, estabelecidas no decreto de 2015. Então, além dessa diretoria eleita, que para o biênio 21-22, que é uma eleição de 2 em 2 anos, podendo ser reconduzida por mais 2 anos, a Prece conta com a Secretaria Executiva, coordenada aqui pela Genine, ela que é a nossa secretária executiva, Genine do Amaral Alves Macedo, e ela conta com o apoio de um diretor de Relações Institucionais, que é o Expedito José do Nascimento, e um consultor, que é o Dr. Nilson Diniz, ambos ex-presidentes da Casa, e os 3 foram prefeitos, já exerceram o mandato de prefeito em seus municípios. É composta também pela Escola de Gestão, que a Escola de Gestão é coordenada por mim, Euderiza Queiroz, nos podem chamar Del, e eu conto com o apoio da Cleuda e o apoio da Áurea em todo o trabalho de mobilização e nessa parte mais burocrática para a preparação de documentos. Quem somos? A escola foi criada em 2009, mas foi revitalizada a partir de 2017, e hoje nós estamos organizando materiais para que a escola possa se regulamentar juridicamente. Ela está instituída de fato e nós vamos regulamentá-la de direito para que ela possa alcançar outras atividades que nesse formato não é possível, né? E as nossas ações, como eu falei, estão voltadas para capacitação, 4 eixos, né? Capacitação, parcerias institucionais, intercâmbio e troca de saberes e captação de recursos. Baseado nesses 4 eixos é o nosso trabalho. Temos a coordenadoria técnica, né, coordenada pela Rafaela Saraiva, e ela conta com o apoio de 2 analistas, da Ana Vládia e do Daniel Aguiar, e 2 consultores especiais, o André Carvalho e o Dr. João Ananias. Aí eles respondem pela área de cultura, turismo, meio ambiente, saúde, todas as áreas técnicas que o município atua como executor de políticas públicas. Temos a coordenadoria administrativa financeira, né, coordenada pelo Glauber Bessa, e ele conta com o apoio de 2 auxiliares de escritório, que são a Natália e o Caio, e alguns auxiliares de serviço, a Lucilene, a Perpétua, o Wagner, o Nonato e o Ronelli. Essa equipe é maior porque ela é responsável por toda a parte de organização da infraestrutura, de equipamento, de serviços internos para orientação e organização das nossas atividades. Contamos também com a coordenadoria de comunicação e marketing, a coordenadora é a Caroline Batista, e ela tem como assistente a Mirela Torres. A Mirela, ela é responsável pelo Diário Oficial dos Municípios. Quando chegar na parte da apresentação do diário, eu vou fazer um recortezinho, e se tiver condição, a Mirela fala um pouco sobre o diário. E a coordenadoria de comunicação é a responsável por toda a parte de identidade visual da entidade, desde o pequeno stickers até a grande matéria, a grande divulgação, a replicação nas redes sociais e no nosso site, de informes e fatos e acontecimentos relevantes para a gestão municipal. E, por fim, apresentar a coordenadoria jurídica. Aí, nesse momento, sim, eu vou abrir aqui um pouco a palavra para cada um de vocês. A coordenadoria jurídica é composta por 2 advogados, né, o Lincoln e o Helder, e a Fani. Eu gostaria de abrir aqui a palavra para o Helder dar as boas-vindas a vocês. Helder, pode ligar a sua câmera, eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu volto com a apresentação. Helder. Bom dia a todos, né? Aqui a equipe.
e a Fale todos os só um pouquinho mais procuradores. alto, está muito baixo o seu microfone. Me escuta melhor? Agora? Melhorou. Bom dia a todos aqui, e aqui em especial aos procuradores. Esse aqui é um evento, vamos dizer assim, para vocês, né? Vamos dizer assim, para nós. E aqui eu quero me apresentar. Primeiro, sou Helder Diniz, sou advogado, sou assessor jurídico da Prece. Aos que já tiveram algum contato comigo aqui, meu bom dia, e aqueles que não, me apresento aqui agora. E aqui é muito gratificante participar desse momento, que a gente sabe a importância que tem o procurador municipal, né, para a garantia da segurança jurídica, a observância às normas, que estão na ponta da lança, né, na implementação das políticas públicas. É realmente no município onde tudo acontece, inclusive os problemas, né, que devem ser resolvidos e, sempre que possível, prevenidos. O procurador tem um papel importantíssimo nessa resolução e nessa prevenção. E aqui quero colocar o jurídico à disposição de todos vocês para prestar o auxílio técnico necessário, contribuir com essa árdua, né, porém extremamente nobre e dignificante missão pessoal e profissional. E aqui quero deixar o meu abraço e passar a palavra aqui para os meus colegas, né? O próximo assessor jurídico da Prece é o Lincoln Diniz. Lincoln, aberta a palavra para você para dar aí um cumprimento a todos que estão aqui. Olá, meus amigos, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Perfeito. Olá, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo Zé Helder, prefeito de Vaza Alegre, cumprimentar todos os meus amigos e colegas da Prece, meus colegas procuradores municipais, e muito feliz aqui no dia de hoje de estar participando desse seminário, onde a gente vai ter nós teremos aqui a contribuição do nosso amigo Dr. Ricardo da CNM. Então, assim, um momento muito importante. Eu gostaria aqui aproveitar a participação dos nossos colegas procuradores que estão no grupo, dos que não estão participando do grupo caso alguém não esteja participando do grupo, eu gostaria do grupo de procuradores da Prece, dos procuradores municipais, eu gostaria que colocasse uma mensagem para pedir para participar, porque foi uma ideia muito interessante, né, da nossa amiga Genine, que teve a ideia de fazer esse grupo, onde a gente, num momento tão rápido de pandemia, onde as decisões elas têm que ser rápidas e efetivamente no momento dessa pandemia, então eu vejo o seguinte, que foi um momento em que foi idealizada a criação desse grupo para que nós possamos trocar ideias, pensamentos de forma mais rápida e que nos ajude a tomar essas decisões. Então, pessoal, aqui meu bom dia a todos. Eu gostaria aqui de passar a palavra para a Adel e muito obrigado. Obrigada, Link. Realmente é um grupo muito atuante, muito interativo. Eu tiro o chapéu para esse grupo, que é muito bom mesmo. E aí nós contamos também com uma assistente, né, no setor jurídico, a Fanny Uchoa. Ela é meio tímida, mas vai dar aqui um bom dia para vocês, porque ela que faz toda essa interlocução aí das necessidades de vocês com os dois advogados. Fanny, um bom dia aí para o pessoal. Está desligado o teu microfone. Pronto. Bom dia, gente. Eu sou a Fanny Uchoa, assistente setor jurídico, né? Eu trabalho e tenho o prazer diário de compartilhar conhecimentos com os doutores, Dr. Helder e o Lincoln. Para os procuradores que me conhecem, obrigado pela confiança, e os que não me conhecem, sejam bem-vindos, né? A gente está disponível para que o municipalismo ele fique cada vez mais fortalecido. Bom trabalho, eu espero que o debate de hoje seja direto e produtivo, viu, Del? Obrigada. Obrigada a você, Fanny. Parabéns pela participação de todos vocês aqui na apresentação da coordenação. E a gente volta aqui para a nossa apresentação, para podermos concluir aqui. Então, já apresentamos a equipe, e a Prece, com toda a sua equipe, com toda a sua diretoria, ela faz um trabalho para o fortalecimento municipalista
sob o ponto de vista das articulações institucionais, tanto com o Poder Executivo, como o Poder Legislativo, pontualmente com o Judiciário, sempre que necessário, com o Ministério Público também, e com as entidades municipalistas, né? Então, a Prece tem uma parceria muito forte com o governo, com a Assembleia, então, a gente está sempre apresentando as demandas dos municípios, participando de comitês e órgãos estratégicos do governo e das outras representações sociais, para que a gente possa fortalecer o municipalismo e defender as demandas e as pautas que os municípios apresentam. E as entidades municipalistas são o nosso apoio, elas nos ajudam a fomentar as discussões da pauta em âmbito nacional, a trazer para vocês a capacitação, a trazer para vocês a melhor informação e o trabalho com qualidade no sentido de qualificar os agentes públicos que atuam nos municípios, né? E para isso a gente também conta com, além da CNM, a gente também conta com outras entidades parceiras que defendem também o municipalismo. A Undime, aqui no Ceará, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Colegiado de Gestores da Assistência Social, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, a Associação do Maciço de Baturité, a Associação do Maciço da Serra da Ibiapaba, a Associação dos Municípios do Sertão Central, a AGACE, que é a Associação de Gestores Ambientais, e a PDMC Ceará, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará. Então, são entidades vinculadas a nós que também nos apoiam e subsidiam as nossas ações para o melhor atendimento aos municípios. Falando em atendimento, a gente vem aqui para os nossos serviços. Nossos serviços estão pautados numa máxima dessa gestão, né? A máxima de o municipalismo em primeiro lugar. O municipalismo sempre está nas nossas pautas, mas essa gestão primou por essa máxima, por esse lema. E para que a gente possa atender as demandas de vocês, nós empreendemos ações de capacitações através de lives, eventos, missões técnicas, seminários, oficinas. Inclusive, em maio agora, nós vamos retomar os trabalhos com as oficinas, então fiquem atentos. A gente já está aqui procurando parceiros para falar sobre licenciamento, para falar sobre a nova lei de licitação e outros temas que têm sido demandados por vocês. E também o suporte técnico nas diversas áreas. A capacitação e o suporte técnico, eles estão ligados à escola e estão ligados também à coordenadoria técnica, a COTEC, né? Temos o acompanhamento das prestações de contas dos municípios associados junto ao TCE e as orientações jurídicas diversas. Tem um microfone ligado, da interferência, que está no escopo das atividades da coordenadoria jurídica, COJU. Temos as informações periódicas sobre FPM e CMS, que estão no escopo das atribuições da COAF, Coordenadoria Administrativa e Financeira. E temos o Diário Oficial dos Municípios e a divulgação de notícias de interesse que estão nas atividades e atribuições da COMAC. Então, eu vou abrir aqui o Diário Oficial dos Municípios, que é uma ferramenta que a Prece disponibiliza. Mirela, você tem condição de falar um pouquinho sobre o Diário? Oi, bom dia, Del. Está me escutando? Estamos sim, pode falar. Tá. Posso falar? Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pequena apresentação, bem breve, para não tomar o tempo de vocês. Meu nome é Mirela Torres, eu trabalho na Prece há 16 anos e desde 2008 faço parte do núcleo de comunicação da entidade. Entre as funções do setor, eu sou responsável pelo Diário Oficial dos Municípios, que é administrado pela Prece desde que foi instituído em 2010. Para quem não conhece o Diário, ele é uma ferramenta gratuita que a Prece disponibiliza a seus municípios filiados. Atualmente, nós temos 92 municípios que utilizam o sistema, metade dos municípios do estado, né? Quem tiver interesse, município que tiver interesse em aderir, é preciso que seja enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal, informando que está adotando o Diário como meio oficial de seus atos administrativos e normativos. O projeto estando aprovado, é necessário que seja enviado para a gente um termo de responsabilidade, que é indicando o servidor do município para que ele seja responsável pela administração das publicações. Aí a documentação sendo enviada para a Prece, a gente faz a adesão do município e o treinamento da pessoa responsável.
antes da pandemia, a gente fazia o treinamento de forma presencial. De acordo agora, a gente está fazendo o treinamento, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, via web, de qualquer maneira o município vai ter o treinamento. Aí, quando o município aprova a lei de criação do Diário Oficial, ele passa a fazer as publicações de forma eletrônica. Então, ele está cumprindo o princípio da publicidade com a mesma validade legal das publicações que são impressas. Apenas quando se tratar de aviso de licitação em que haja recurso federal envolvido, é que o município também tem que publicar no Diário Oficial da União. E quando se tratar de aviso de tomada de preço, de concorrência pública e de leilão, que as publicações deverão ser feitas no Diário Oficial do Estado. Mais informações e toda a documentação necessária para adesão, elas estão no site da Apresse e por meio do meu contato, que eu vou deixar aqui no chat, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tá bom, Del? Obrigada, Mirela, perfeito. Então, vou deixar aqui esse recorte a propósito, para vocês verem, observarem o quão significativa é a economia para o município que adota a ferramenta que a Apresse disponibiliza gratuitamente para os municípios associados. Uma economia em torno de R$ 684 mil por ano com publicação legal que pode ser economizada, sem contar a autonomia que o município tem para gerenciar as suas postagens, as suas publicações, ok? Isso tudo aí a gente vai agora para um novo contexto. Mirela até falou, né, que por conta da pandemia a gente está fazendo treinamento, a gente faz o treinamento online, e isso é o reflexo de uma necessidade que nós tivemos de pensarmos fora da caixa em razão desse período de excepcionalidade. Quando a pandemia chegou, acho que 100% da população mundial pensou, e agora? Como que eu vou trabalhar? Como eu vou atender o meu parceiro, o meu cliente, o meu associado? Como? Né? Então, a Apresse, assim como todas as outras instituições, em razão desse isolamento social, empreendeu algumas ações para que a gente pudesse trabalhar de modo remoto, com qualidade e sem deixar nenhuma demanda sem ser atendida. Né? Em princípio, foi criado um comitê interno, né, de contenção de crise e de novas estratégias, com toda a equipe, os coordenadores. Depois, ela promoveu a adequação do ambiente doméstico de cada funcionário para um ambiente de trabalho remoto. É como se cada casa passasse a ser uma sala da Apresse, né? A gente está trabalhando de casa ainda, nós ainda não voltamos. Teve a aquisição de programas e sistemas, que é para a gente poder ter mais robustez no nosso trabalho, e promoveu a criação de novos grupos de WhatsApp, né? A exemplo, os procuradores, vocês, gestão e finanças, que envolve secretário de finanças, de desenvolvimento econômico, também de planejamento, controladores e chefe de gabinete, composto também pelo secretário de governo. Os novos grupos agregaram aos grupos das redes técnicas de educação, saúde, assistência social e esporte, juventude, meio ambiente, todos os que já existiam. Então, nós agregamos mais esse grupo. E esse grupo, ele foi criado e pensado, inclusive está lá na nossa regra de convivência, né, do grupo, como sendo uma ferramenta de trabalho. Né? Então, a gente sempre orienta que a gente evite postar mensagens de cunho mais pessoal, né, coisas profissionais. Então, o grupo de vocês é até uma referência, sim, com relação a isso, porque vocês postam realmente conteúdo técnico, pedido de modelo, interação, compartilhamento de dúvidas, de boas práticas. Então, essa que é a dinâmica do grupo. Então, eu queria só registrar isso e fortalecer. O grupo está aí para se apoiar enquanto ferramenta profissional mesmo, né? Opa! E tivemos algumas inovações para incrementar o nosso trabalho, né? Nós criamos a Quinta com Debate, que em princípio era para atender a pandemia, mas que ela se mostrou tão efetiva, trouxe tantas pautas interessantes, que ela agora se constitui uma ferramenta contínua de trabalho e de promoção dessa discussão para trazer a pauta municipalista para o foco não só dos nossos associados, mas principalmente da sociedade, e trouxemos também o Gestão Municipal em Foco, que é uma pauta mais curta, pontual, que não fomenta o debate, mas fomenta
a informação rápida, célere e proativa, né? Para que vocês recebam de primeira mão, o mais rápido que puder, aquele alerta, aquele foco naquele tema, para vocês poderem conhecer. E a prova que as nossas ferramentas foram tão eficientes que o nosso canal, que estava em desuso antes da pandemia, podemos assim dizer, tinha 35 inscritos. Hoje, nós temos 1.642 inscritos, então, um crescimento que mostrou que as ferramentas são efetivas. Então, e para concluir aqui, os nossos agradecimentos a vocês, então, conheçam mais sobre nós, acessem nosso site, nossas redes sociais, sigam-nos no Instagram, no Facebook, e assine nosso canal Apresse Ceará para receber as notificações das lives, das oficinas que a gente publica lá também. Falem conosco sempre que precisarem, através dos nossos e-mails, através do grupo, através dos celulares, e fica aí a mensagenzinha aí de gratidão para vocês, que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, nós seríamos menores se nos faltassem os procuradores, se nos faltassem os agentes públicos. Por isso mesmo que a Apresse hoje não é mais só a associação dos prefeitos, como foi no passado, é dos municípios, e por isso envolve toda a equipe de secretários, de autarquias, de os demais órgãos e também a Câmara Municipal. Então, sejam muito bem-vindos à nossa entidade, ao nosso segundo bloco do seminário, e muito obrigada por estarem aqui conosco, partilhando dessa entidade que em 53 anos tem trazido para os municípios a sua pauta para discussão. Então, continuando aqui já o nosso seminário, nós vamos para o segundo bloco, como eu falei, que vai ser a pauta técnica, né? Agora nós vamos ouvir o nosso consultor da CNM, consultor jurídico, né, da Confederação, ele que é doutor em Direito pela Unicinos, tem também pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, lá em Portugal, e tem uma vasta experiência como docente, né, nas universidades, e uma grande experiência na pauta municipalista, e, além do mais, é um amigo muito querido, que sempre nos atende aqui, e é uma alegria enorme poder contar com você mais uma vez, Ricardo. Então, está com você, os procuradores vieram aqui para lhe ouvir muito e discutir aí, fomentar o debate. Vamos lá? Ricardo, antes de você começar, só queria saudar os municípios presentes, já esquecendo, ó. É importante. Um alô aqui para o município de Cedro, Coreaú, Cruz, Fortim, Ibiapina, Madalena, Tauá, Fortaleza, que nós estamos aqui, né? E o Vaza Alegre, pelo nosso vice-presidente aqui. Guaraciaba, acabou de se manifestar aqui no chat. Um alô especial para você, mais tarde eu saúdo os demais. Com você, Ricardo. Muito bem. Foi um prazer assistir aí a organização que nós verificamos da Apresse, realmente uma entidade que se destaca, como eu ia dizendo. Dela nós temos algo em comum, eu também entrei no movimento municipalista como diretor da Escola de Gestão Pública da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, onde aí eu conheci o presidente Paulo Zukoski, comecei a interagir com a CNM. Então, a nossa origem ela é comum, né? E é muito importante o papel das escolas de gestão pública, né? Mas vamos lá, vamos conversar, a gente que estuda o direito municipal também, no mestrado e doutorado aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e junto à CNM. Eu gosto sempre de ter esse pé na teoria e o pé na prática, para tentar, de uma coisa e outra, sair um meio termo aí que possa ser útil, seja para o dia a dia da advocacia municipal, seja para a discussão acadêmica. Eu fiquei muito feliz aí de conhecer mais uma vez, estar acompanhado da equipe jurídica da Apresse, do Helder e do Lincoln, né, que coordenados aí pela chefe deles, né, a Fanny, que organiza todos os encaminhamentos dos pedidos, das discussões, e de todos os procuradores que me dão a honra e a satisfação de conviver nesta manhã de terça-feira. Eu escolhi o título exatamente por esse sentido, o direito administrativo da pandemia ou direito administrativo da excepcionalidade. É isso que nós vivemos.
Nós estamos num momento diferenciado do próprio regime jurídico administrativo, que, por sua vez, já excepciona o regime jurídico em geral. Nós já temos um regime diferente e agora, em tempos de pandemia, uma exceção dentro do regime jurídico administrativo. Muito especialmente no âmbito municipal, e eu tenho dito isso de forma muito repetida, de que a pandemia tem, isso pode até parecer paradoxal, destacado o papel do município. E eu vou dizer isso hoje de tarde num seminário aí com professores no Brasil, Espanha e Portugal, exatamente isso. Não há nenhum momento, e eu queria fazer esse eixo introdutório, em que o municipalismo foi tão discutido quanto agora. Se nós formos ver, e a CNM criou um observatório, estou junto com a minha equipe alimentando ele, com o doutor Calhendo, a doutora Helena, o doutor Rodrigo, nós estamos alimentando um observatório. Lá no Observatório Covid tem uma aba Lincoln e Helder e procurador jurídico, em que nós estamos colocando decisões e as ações que estão tramitando no Supremo. Lá nós dividimos em competências, em Lei Complementar 173, que vai ser o foco do nosso bate-papo hoje, em vacinas, em MP 966, da responsabilidade dos gestores, que é algo diferente, que é algo novo, a questão do erro grosseiro, a Lei Aldir Blanc. Então, é um conjunto de temas que nós estamos dividindo, e todos eles com uma série de ações diretas de inconstitucionalidade. Isso falando em Supremo. Nós não estamos nem falando em tribunais estaduais e em juízos de primeiro grau. Então, nunca nós tivemos a pauta município tão forte no Poder Judiciário, por exemplo. Afinal, até onde vai o município? Quais são suas competências? Isso é único no mundo. Se nós formos comparar com a Europa, por exemplo, isso lá não acontece. Porque lá o município tem mais foco na questão do urbanismo, do planejamento do território. Por que isso acontece no Brasil? Porque nós temos o chamado artigo 23. E pelo artigo 23, uma série de políticas públicas são comuns. E dentre as políticas públicas comuns estão as políticas de saúde. Então, saúde é do município. E saúde hoje é o mundo. Saúde é vacina, saúde é dar conta dos efeitos financeiros da pandemia, saúde é discutir as medidas de enfrentamento à pandemia no sentido das restrições. E cá para nós, né, Helder e Lincoln, não tem coisa mais difícil e mais antipopular do que restringir, do que mexer na liberdade econômica, na liberdade do ser humano fazer o que ele quiser, porque esta é a lógica da nossa vida, né? Tudo aquilo que não está proibido está permitido, só que hoje nós não podemos ficar até tal hora em determinado lugar, não podemos praticar uma série de atos sociais, porque existem dois caminhos e aqui não é uma questão política, nós precisamos... Chega de política. Sou contra a CPI da Covid. Eu, não estou falando da entidade, eu, Ricardo, sou contra a CPI da Covid. Historicamente, CPIs no Brasil não contribuíram com políticas públicas e com melhorias. Nós já temos órgãos suficientes de investigação, temos o controle interno, temos os tribunais de contas, temos o Poder Judiciário. Nós não precisamos, num momento de divisão, de busca, neste momento de responsabilidade, porque nós estamos no meio da guerra. Vamos cuidar disso depois. Claro que tem que cuidar disso depois. Mas agora nós estamos no meio da batalha.
No meio da batalha não se faz julgamento, no meio da batalha se consertam caminhos e segue-se a batalha. Então, o município ele se vê perante o prefeito uma série de demandas. E os prefeitos ficaram angustiados tempos atrás. Afinal, podem estabelecer limites à liberdade de locomoção, lockdown, podem estabelecer restrições de funcionamento. Isso desde o início, a CNM, lá no ano de 2020, lá no início da pandemia, se disse. O município pode ser, sim, mais restritivo. Standards de médicos, epidemiológicos, enfim, e o Supremo cravou esse entendimento. Mas até o Supremo fechar esse entendimento dá uma angústia, porque o prefeito precisa agir na hora. O prefeito tem duas coisas, ou ele deixa solto e espera a gente morrer sem atendimento, e aí ele pode responder por dolo eventual, por homicídio doloso, por dolo eventual, porque ele é o gestor de saúde. Ele é o gestor de saúde em função do artigo 23. Ou ele vai lá e age e pode sofrer também eventual responsabilização, e por isso ele ficava na angústia até que o Supremo bateu o martelo na 6341 e depois numa série de outras matérias em que se trabalhou a ideia do condomínio, né? Que existe um condomínio de competência. Bom, isso tudo no campo introdutório, estou dizendo para vocês. Isso aí, e nós podemos abrir o leque de dúvidas e problemas para muitas coisas. Passando desse eixo introdutório, e tendo a certeza de que o Supremo, mais de uma vez, disse, olha, é o município que está empoderado, mas empoderado e responsabilizado, porque a todo poder corresponde ao dever na administração pública. O município tem poder-dever na área da saúde pública. Isso aí está resolvido. O município ele ganhou uma subida institucional. Mas até esse momento falávamos no campo do discurso. O Brasil é um federalismo trino de União, Estados e municípios. Não, agora o município efetivamente ele assumiu, ele tem o seu papel dentro da questão das políticas de saúde. Muito bem, isso no campo introdutório. Eu vou fazer um recorte agora no eixo 2, para ninguém dormir hoje de manhã, para a gente ir para uma pauta efetivamente polêmica, que é a Lei Complementar 173, que é uma das tantas questões que o município precisa decidir. Precisa decidir com prevenção e precaução, porque se o prefeito decide mal, ele não está amparado pela ideia aquela do erro grosseiro, que o início teve a MP 966, tudo vai ser erro grosseiro, quer dizer, tudo só vai ter responsabilidade por erro grosseiro, então todos os demais erros vão ser perdoados, não vai ter responsabilidade que nós estamos numa pandemia. Não foi isso que o Supremo entendeu. O Supremo entendeu, não, olha, tudo bem, vai ser responsabilizado somente em erro grosseiro. Mas o que é erro grosseiro? E aí o ministro Barroso fez uma interpretação conforme a Constituição e disse que erro grosseiro não é o erro absurdo. Erro grosseiro é agir contra a ciência. Erro grosseiro é agir sem prevenção e sem precaução. Na prática, gente, na prática, aquela salvaguarda, aquela garantia do erro grosseiro caiu por terra. Então, o gestor público precisa agir com prevenção e precaução. A ponto de eu sempre dizer nas minhas falas na Confederação, e agora é uma fala da Confederação, ao Lincoln, ao Helder, à Fanny, né? Na dúvida, diz não. Na dúvida, interpreta da forma mais restritiva possível. Da forma mais conservadora possível. E aí vem essa questão do eixo 2 da Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 é a lei de responsabilidade fiscal da pandemia. Estou dizendo isso pela primeira vez, Del. A Lei
complementar, eu gravei porque é exatamente isso. A lei complementar 173 é a lei de responsabilidade fiscal na pandemia. Porque ela mexe na 101. Ela mexe na 101. Ela traz o seu descumprimento, porque se tu for ler a lei 173, tá, mas e as penas? A gente sempre pergunta isso, tá, mas o que acontece? O que acontece? Acontece que a 173, se descumprida, até grava bem o número, remete ao artigo 73 da Lei Complementar 101. Tudo que acontece com o descumprimento da 101 acontece com o descumprimento da Lei Complementar 173. Então, até na dica aquela para gravar bem, o que tu descumprir na 173, tu vai responder no artigo 73 da Lei Complementar 101. E aí vem tudo. Então, nós falar em responsabilidade do prefeito, o leque é enorme. O leque é enorme. Eu acho que se o prefeito sabe tudo que ele é responsável antes da eleição, ele não concorre. Porque tu tem o controle interno, tu tem o controle externo, tu tem o controle judicial, um é independente do outro, não posso usar, mas eu tenho o parecer do Tribunal de Contas que foi aceito pela Câmara, julgou favorável às contas, tá bem, e daí? Começa tudo de novo do ponto de vista da responsabilidade jurisdicional. E com agravante, né? Se for questão dolosa, é imprescritível na ação de improbidade. O que é insustentável do ponto de vista jurídico é a imprescritibilidade, ou seja, jamais se esgota a chance do Estado buscar essa responsabilidade em relação ao prefeito e em relação aos sucessores do prefeito. Do ponto de vista do ressarcimento ao erário, por exemplo. Então, é extremamente grave essa lei complementar 173 na questão do artigo 8º. Ela foi muito boa em 2020. Foi uma baita de uma conquista, baita, que é uma expressão do Rio Grande do Sul, né? Uma baita conquista municipalista, porque ela trouxe aquele recurso. Os 3 bilhões específicos para a saúde e os 20 bilhões saúde e assistência, os 20 bilhões para o enfrentamento, para a mitigação dos efeitos da pandemia. Isso aí não tenha dúvida. Isso aí salvou as contas públicas de 2020. Alguns que estão entrando em 2021 devem estar dizendo, tá, mas e daí? O que isso melhorou para mim? Melhorou porque não recebeu o município em estado de insolvência. Então, recebeu. A maioria dos municípios terminaram o ano com superávit em função de uma série de conquistas da 173, o recurso e também as relativizações de obrigações. A suspensão, por exemplo, da exigibilidade da contribuição patronal quando se tratasse de regime próprio da Previdência, a suspensão do pagamento das dívidas previdenciárias negociadas. Então, muitas vantagens aconteceram, mas caiu para 2021 o aspecto do artigo 8º, por isso eu chamo de Lei de Responsabilidade Fiscal da Pandemia. O artigo 8º ficou para vocês. E o artigo 8º, agora nós vamos fazer um recorte especificamente no que tange ao artigo 8º, o artigo 8º trouxe muita responsabilidade. E percebam que são as coisas do direito. Para o direito, né, Lincoln, a pandemia terminou em 31 de dezembro de 2020, que foi o termo de vigência do decreto 06. Nós tivemos uma segunda onda bem pior. O caos se instaurou em fevereiro, março desse ano. Sabe-se lá o que vem pela frente. Todo mundo recebendo notícia ruim a qualquer momento. Hoje mesmo, acordei cedo,
sabendo aí da perda de um vereador na minha cidade, 36 anos, vereador brilhante, perspicaz, inteligente, amigo pessoal, internado ontem, hoje já tá falecido. Então, a coisa vem, e é uma doença traiçoeira, imprevisível, enfim, e todo dia, infelizmente, tem uma nota de falecimento no site da CNM. Quem acessa o site da CNM, todo dia tem uma nota. E a gente acaba se acostumando. Nós nos acostumamos a perder pessoas. Né? Nós hoje é normal. Mas perdemos tal. Nós estamos vivendo no meio dessa situação e com o decreto sem vigência mais. Então, não há mais como se agarrar no decreto 06 nas exceções da 173. Tu só tem as responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? Gestão de pessoal. Gestão de pessoal. Até o final de 2021. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, Del, coloca para nós ali as decisões do Supremo. Foram duas, na verdade. Colocar agora. Foram todas aquelas ADIs que o ministro Alexandre de Moraes foi relator, e agora, na última semana, um recurso extraordinário, né? Isso aí, ó. O Supremo Tribunal Federal, ele afirmou nas ADIs que julgou em março e reafirmou na última semana num recurso extraordinário. Se puder colocar no chat, até melhor, Del. Aí a gente libera aqui o vídeo. Então, o Supremo decidiu nas ADIs, no controle concentrado, e agora reafirmou em recurso extraordinário com evidente, com repercussão geral. Ou seja, bateu e rebateu, está carimbado, é constitucional. E agora não é mais presunção de constitucionalidade, agora é certeza. Então, todos aqueles pareceres, e veja a dificuldade, porque os gestores públicos receberam pareceres, e que bom que a Del está agora exatamente colocando aí, receberam pareceres e orientações de que poderia relativizar, de que poderia ter um entendimento diferente de tribunais de contas, inclusive o Rio Grande do Sul fez um enunciado, um estudo, que poderia, por exemplo, conceder revisão, utilizando-se aí qualquer índice de revisão dos servidores, e agora mudou o entendimento em função e mudou bem, até porque primeiro foi um estudo, não foi do plenário, agora é do plenário. Então, os tribunais de contas estão começando a voltar atrás, aqueles que abriam a possibilidade, e cravaram agora o artigo 8º como um artigo plenamente aplicado. E o que se destaca nesse artigo 8º? Primeiro, a vedação de contratação. Não pode contratar. Não pode chamar concursado. Salvo duas exceções. A primeira das exceções são as reposições. E eu falei isso no Novos Gestores e colocamos no parecer 01 que na notícia aí das decisões do Supremo a gente faz referência aos pareceres. Então, deem uma olhada aí nas notícias. Dentro das notícias tem um acesso aos pareceres. Mas, principalmente, aquela notícia que a Del compartilhou, que o parecer 03, a gente consolidou o 1, o 2 e a decisão do Supremo. De certa forma, nós ficamos felizes, enquanto consultoria jurídica da CNM, que a gente deu esse parecer lá em janeiro, quando o assunto era polêmico. Agora que o Supremo bateu o martelo, em metade de março, no sentido da orientação da Confederação. Felizes em termos profissionais jurídicos, mas muitas vezes a gente sabe que isso aí gera uma série de situações complicadas para o gestor público. Então, a principal, vedação de contratação, com exceção da reposição. E reposição, eu gosto muito de pensar no futebol. Reposição é substituir.
Reposição é substituir. Ou seja, eu posso pegar um CC, substituir ele por outro. Alguém sai, essa pessoa ocupa o CC. Ou a função gratificada, se for servidor. Mas valor por valor. Eu não posso um CC sair, eu pegar e ocupar um CC mais caro, que estava vago. Repor é substituir. Repor não é colocar originariamente, ou colocar alguém onde havia local, onde havia vacância. Não, repor é substituição. Eu tiro um jogador e coloco outro. Esse é o conceito da reposição. Sem que haja uma colocação num cargo superior. Repor é colocar na mesma função. Eu tiro um atacante, eu coloco a pessoa como atacante também. Eu não posso mudar a estratégia de jogo. Agora que se fala muito em Big Brother, né, Del? Estratégia de jogo. Não posso mudar a estratégia de jogo. É verdade. Né? Senão a gente vai para o paredão. Tu substitui um pelo outro, né? E o paredão, a mídia tem outro foco, né? Nesse paredão aí. O paredão a gente não escapa. O paredão é sempre no sentido negativo. Então, eu posso substituir. Eu não posso colocar originariamente. Esse é o conceito de reposição. Nos cargos em comissão, nos FGs. E nos efetivos, quando há vacância derivada definitiva. O que é a vacância derivada definitiva? Por isso eu digo, as exceções são raras. Morte, aposentadoria. E ainda a gente precisa ver se é necessário o cargo. Se a pessoa realmente é importante neste ano, ter esse cargo ocupado. Então, vem a falecer um servidor, e infelizmente essa é uma realidade, falecimento de servidores hoje é algo muito real em função da pandemia. Me parece que tem mais falecimento do que aposentadoria, lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Então, nessa situação, e aqui vai meu sentimento aos servidores municipais, que estão perdendo a vida, principalmente da saúde pública. Então, nessa situação é importante, é indispensável. E se aí eu tenho alguém concursado, neste caso da reposição, eu posso chamar. Mas é só no caso da reposição, da vacância derivada. Ah, mas eu tenho 10 cargos de motorista, só tenho 5 ocupados. Então, tenho 5 vacâncias. Mas essa é uma vacância originária, eu não estou substituindo ninguém. Então, nesse caso, mesmo que eu tenha os motoristas concursados, tenho as máquinas que precisam, o caminhão precisa ser dirigido, eu não posso chamar, porque não é reposição. A exceção é muito clara, a vedação é plena do artigo 8º, inciso 4º. É proibido admitir ou contratar pessoal, ressalvado reposição de cargos de chefia, direção e assessoramento, ressalvado reposição em CC e FG, que não acarretem aumento de despesa, e a reposição decorrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. Então, é apenas a substituição, não é a colocação originária, mesmo que eu tenha o cargo vago e o concursado esperando. Vejam como é uma situação absolutamente excepcional. E claro que a outra situação excepcional, a segunda exceção, é a famosa exceção dos contratos temporários, do artigo 37, inciso 9º, que aqui dava para fazer uma palestra sobre isso, porque aqui não é direito de exceção, aqui é uma situação de pandemia, é um direito de exceção, mas não é pandemia, mas infelizmente muitos insistem em tornar regra o contrato emergencial quando ele se trata de uma excepcionalidade do inciso 9º do artigo 37. Ele precisa ser justificado.
ele precisa ter lei autorizativa da Câmara Municipal, ele precisa ter tempo determinado. Então, é necessário muita cautela. A saúde até justifica o contrato temporário. Agora, cuidado com o excesso de uso de contrato temporário na educação. Aqui eu cito a doutora Helena Garrido, diretora jurídica da CNE. Primeiro, pense se não dá para nuclear a escola. Nós temos escola com 5 alunos. Nós temos turmas com 5, 6, 7 alunos. Temos que pensar em gestão. Temos que pensar em gestão. Felizmente, gestão pública é pública, mas é gestão. Então, é preciso que haja, muitas vezes, um olhar se efetivamente é necessário que haja tanta fragmentação de escolas. Eu sei que o que eu falo é algo que complicado, impopular, né? Mas necessário para que se repense esse excesso de contratos emergenciais, excepcionais na área da saúde. E outra questão, contrato excepcional não é contrato de livre escolha do gestor público, precisa processo seletivo. E esse ano, por exemplo, na área da saúde, se eu não tenho não tenho cargo livre para substituição, né? Não houve substituição, e eu tenho concursado, aí é uma situação de eu pegar como emergencial a pessoa, mas na ordem do concurso. Na ordem do concurso, aí eu consigo equilibrar as situações, mas sempre é uma questão complicada, complexa, que pode gerar depois, né? A gente pode debater, a situação pode gerar algum tipo de expectativa, ou eventual demanda por parte do concursado, que acabou assumindo como emergencial, apesar de que não existe direito adquirido contra a legem, né? E sim mera expectativa de direito, chamamento dos concursados. Eu não vou nem discutir uma outra questão do artigo 8º, até porque o tempo não permite, que é a impossibilidade de criação de cargo. Porque se eu não posso nomear, para que eu vou criar esse ano? Para que eu vou criar cargo se eu não posso nomear? Não posso nomear mesmo, porque não é reposição. Se eu crio um cargo novo, e pode ser até um cargo que receba menos, eu posso extinguir uma CC de 10 mil e criar uma de 5, ou normalmente se criam 2 de 4, né? Extingue uma de 10 para criar 2 de 4, para colocar, muitas vezes, mais pessoas. Não cabe essa discussão, porque eu não posso nomear. Não é substituição. E por que eu vou criar um cargo para deixar vago esse ano para complicar o meu gestor? Este ano não é ano de reforma administrativa. Esse ano não é ano de criação de cargo. Claro, quer criar, quer pensar nisso? Bom, primeiro altera. Vai ali, altera a LDO, que está lá no nosso parecer 01. No parágrafo 3º do artigo 8º, se vocês forem olhar, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas nesse artigo, desde que os seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. Então, eu posso pensar em criar cargo para o ano que vem. Claro, com as medidas de compensação, enfim, para o ano que vem. Mas eu não vou criar 4 minutos, viu, Ricardo, para você? Oi? 4 minutos. 4 minutos. Já passou o tempo. É que é tão bom esse assunto. Então, eu posso prever a criação para o ano que vem, mas eu não posso criar. Eu posso prever. Mas para fechar nesses 4 minutos, para colocar fogo nesses 4 minutos. E a revisão e o reajuste, gente. E a revisão e o reajuste.
mais uma vez, vamos para o artigo 8º. Estou aqui do lado com a minha... Artigo 8º, inciso 1º. É vedado até o final desse ano conceder a qualquer título. Não importa o nome que eu dê. O inciso 1º é exemplificativo, ele dá um exemplo. Vantagem, aumento, reajuste, adequação, qualquer nome que eu dê, a qualquer título. É exemplificativo. Aí começaram. Não, mas espera aí. A inflação não é reajuste. A inflação é reposição. Não é essa interpretação. Revisão e reajuste é uma grande confusão terminológica. Uma grande confusão terminológica. Revisão é rever. A todo ano tem um momento da revisão, que é o gestor senta e analisa se ele pode ou não pode dar reajuste. Ora, se fosse automático, para que lei para a Câmara para reajuste todo ano? Fosse automático, tu pegava o índice, aplicava e deu. Não é isso. Ele precisa rever para ver se tem orçamento. É essa obrigação, porque se ele descumpre, tem os limites que precisam ser cumpridos, então ele precisa rever todo ano para ver se tem orçamento. Mas este ano, o rever tem um outro impedimento, tem uma lei específica, o direito administrativo pandêmico. Se aplica este ano, o direito administrativo pandêmico. Então, quando ele rever, ele vai olhar e vai ver o seguinte, que ele pode até ter dinheiro, mas ele tem uma vedação legal especial. Lei especial revoga a lei geral. Ah, mas se não der inflação, eu estou violando a irredutibilidade de vencimentos da Constituição. Não é esse o entendimento do Supremo. O entendimento do Supremo é que eu não posso baixar valor nominal. Poder de compra eu posso. Não tem nada a ver com poder de compra. É o famoso, eu sempre brinco, Del, para fechar, é a famosa notinha, aquela do Lobo-Guará, que eu ganhei de Natal da minha mãe. Ganhei 4 notas. A primeira eu queimei logo. As outras 3, não, mas deixa eu guardar isso aqui de recordação. E eu guardei de recordação em dezembro o Lobinho-Guará. Se eu for para o supermercado hoje com esse lobo, eu não vou, porque eu vou guardar, bonita a nota. Mas se eu fosse para o mercado hoje, eu ia comprar menos com esses 200, com esse Lobo-Guará, do que eu ia comprar em dezembro do ano passado. Mas, para fins de irredutibilidade, o 200 significa 200 sempre. Então, esse é o entendimento da jurisprudência do Supremo. A gente pode até não concordar. Então, revisão é rever. E aí, rever para conceder ou não conceder o reajuste. Então, rever, mas este ano não conceder, porque o Supremo foi muito claro na decisão em que consagrou o federalismo fiscal responsável, né, uma série de regras que o Supremo estabeleceu. O ministro Alexandre de Moraes disse, olha, esse dinheiro é dinheiro federal, dinheiro do todo, para manter as estruturas de políticas públicas e não é para usar em gestão de pessoas. Então, nesse sentido, ele chamou de federalismo fiscal responsável e entendeu, bateu o martelo ali nas ADIs, que é caso de congelamento, e esse congelamento não viola o princípio da irredutibilidade salarial. Então, a revisão significou rever, mas o rever entendendo-se que, ao rever, pode ter orçamento, mas não tem a autorização legal. Então, eu fecho essa provocação inicial para, mais uma vez, dizer, sejam conservadores nas orientações dos seus prefeitos, sejam conservadores e sejam muito cautelosos na questão da saúde pública.
E não tenham receio de que, infelizmente, vocês, assessores jurídicos, vocês estão aí, muitas vezes, para dar as notícias impopulares. 2021 não é o ano de se preocupar com eleição. 2020, principalmente os consultores jurídicos que estão aqui comigo agora e que vão nos ouvir. Vocês, consultores jurídicos, alertem os seus gestores. E eu sempre vou terminar com uma frase, Del. Lincoln, Helder e Fanny, e todos os procuradores. O governo é de aglomeração. A responsabilidade é de lockdown e isolamento. Na hora que tu está no governo, está todo mundo ali, fazendo pressão, pedindo cargo, pedindo para abrir isso, para relativizar, para tocar, etc, etc. Mas lá na hora do Tribunal de Contas, lá na hora do Tribunal de Justiça, o prefeito olha para o lado e não tem ninguém com ele. Vai ter o procurador que é leal com ele, vai ficar lá, depois da gestão, acompanhando ele. E só. A gestão é de aglomeração. A responsabilidade é de lockdown. Obrigado, Del. Obrigada a você. Eu vou fazer um merchan aqui para você, Ricardo, e para a CNM. Se vocês quiserem ouvir mais e aprender mais com o Ricardo Hermani, além de continuar aqui no nosso bate-papo, claro, né, que nós vamos ter meia hora aqui para vocês perguntarem e discutir com ele alguma pauta que não ficou clara no que ele falou, que merece mais uma puxada de explicação. Vocês podem acessar o site do CNM Qualifica, que dia 29 agora, ele vai fazer uma capacitação sobre Lei Complementar 173, né, Ricardo? Amanhã, está aberto. Amanhã já está aberta a inscrição. Aqui está como coloca no link ali, coloca no chat ali. Vou colocar aqui agora, estou copiando aqui. Então, vocês podem fazer essa capacitação com ele no CNM Qualifica, que é parceria com as entidades municipalistas. Está aí o chat para quem quiser discutir mais e aprender mais sobre a Lei 173 e a gestão de pessoal no exercício de 2021. Então, vai ser um bom momento para vocês ainda mais conhecerem os detalhes dessa lei complementar. Okay? Então, agora nós vamos para o nosso bate-papo, que é o momento esperado. Vocês estão aí no chat já fazendo alguns comentários, né? Mas se quiserem abrir a palavra, vocês podem aí nesse... Deixa eu só abrir aqui a tela. Onde tem as reações, né? A carinha, vocês podem acessar aí a opção de levantar a mão para se inscrever, ou de colocar aqui no chat, tem uma pergunta, quero falar. Ou se ninguém tivesse manifestado, vocês podem abrir o microfone ordenadamente e a gente bater no papo. Esse é o momento, não tira dúvidas, né? Quem gostaria de começar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que era da... Não sejam tímidos, aproveitem aí o doutor Ricardo, né? Que é uma oportunidade única da gente estar, assim, no diálogo aberto e direto com o palestrante, né? Acho que foi um comentário, né, do Osanã. Em Guaraciaba estamos empossando apenas os consuls... Isso aqui dá uma pergunta boa, né? Vamos converter aqui tua pergunta, teu comentário, Osanã, em pergunta, né? Pode falar aí. Eu falo, você abre o microfone. Pode falar, Osanã. Bom dia, colegas. Sou Osanã, procurador-geral do município de Guaraciaba do Norte. E aqui, doutor Ricardo, a gente está meio que perdido. Na verdade, eu acho que todo mundo, a gente está vivendo esse momento de excepcionalidade, de as normas jurídicas e inversão até de valores, né, com essa pandemia, e gerou realmente um caos. Na verdade, eu creio que não só a situação de Guaraciaba do Norte, como uma boa parte dos municípios cearenses, a gente já não estava muito contratando, por conta de falta de previsão de recursos financeiros, efetivamente. Mas, assim, o que a gente alinhou junto ao prefeito municipal, doutor Adalto Machado, foi que a gente ia cumprir apenas as decisões judiciais de possamento, de nomeação de servidores, aqueles que já não cabem mais recursos, aqueles que não têm mais, já estão transitados em julgado. E é assim que a gente está fazendo, né, para justamente evitar qualquer tipo de surpresa, né, no futuro, de uma notificação do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, realmente é uma situação de excepcionalidade
E falta de vontade de fazer não é, né? Na verdade, todo dia chega novidade lá na Procuradoria. Essa semana chegaram 2 planos de cargos e salários, né, do pessoal da Guarda Municipal, pedindo aumento, pedindo um maior número de vagas, pedindo abertura de concurso público. E, infelizmente, a gente está realmente de mãos atadas, né? Para esse ano, a gente está cumprindo o dever de casa como manda o figurino, né? E esse parecer que Vossa Senhoria publicou da CNN cai como uma luva, né? Para orientar a gente nesse sentido, inclusive até para explicar os gestores, os secretários e até mesmo o prefeito das proibitivas que a lei complementar nos trouxe. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Zanã. Comentário, Ricardo? Claro, o Zanã falou, foi na essência do tema, porque a gente sabe como é a realidade local e a pressão que o prefeito e, por conseguinte, o procurador municipal recebe, no sentido, mas está na procuradoria, né? Está na procuradoria a matéria, cabe ao procurador analisar. E de fato, Osana, logo no início do ano, o presidente Vladimir Harold, muito preocupado com toda essa situação e com a futura responsabilização dos gestores, ele nos chamou em termos de consultoria jurídica, e nós somos um grupo, né? Nós somos um grupo, e de fato isso aí tudo gerou muito debate, e eu gosto muito de ouvir aí a doutora Helena Garrido, que há muitos anos é a nossa diretora jurídica, o doutor Rodrigo, nosso coordenador, Rodrigo Dias, doutor Paulo Calhendo, doutor Martin Heberlin, o Kim, a Ana, lá do jurídico, a equipe de bolsistas. Nós fizemos uma grande pesquisa para chegar nesse entendimento antes, né, Ana, do entendimento do STF. Agora já está agora está consolidado, agora está resolvido, mas nós tínhamos que decidir em janeiro. E esse é o grande problema, né? O gestor precisa decidir, o gestor não pode esperar. Então, sempre o nosso entendimento é o seguinte, a presunção de constitucionalidade das leis. A lei é constitucional, até que o judiciário diga o contrário, especialmente nessas questões de restrição de gastos com o pessoal. A saída que eu tenho dito nessa questão da pressão, inclusive política, nos é dado por aquilo que eu falei antes, que é o parágrafo 3º do artigo 8º. Mas tal situação. Prevê para o ano que vem. Prevê para o ano que vem. Para o próximo exercício. Que isso aí também é uma forma de mostrar na legislação que não é só uma vontade política, mas um compromisso legislativo. Que, aliás, é o correto. Qualquer alteração, está aqui se perguntando, por exemplo, alterar a carga horária de servidor, aumentar, que aí, consequentemente, vai aumentar a sua remuneração, né? Isto é situação que pode prever para o próximo ano. Esse ano não, mas para o próximo ano sim. Mas prevê na lei de diretrizes, na lei orçamentária. Nós temos um costume equivocado. E como nós estamos num bate-papo, eu tenho essa liberdade de falar aqui com os meus colegas procuradores. E eu também tenho a experiência de trabalhar 25 anos com câmaras. Vai alterar tal situação, vai autorizar uma criação de cargo, aí insere meta no PPA, altera a LDO e altera a lei orçamentária já vigente. Não! A ideia das leis orçamentárias é o planejamento, é daqui para frente, mas a prática é tudo na mesma sessão, né? O projeto 4, ele cria o cargo. Então, altera o PPA, a LDO, a lei orçamentária vigente, e aí cria o cargo. Não, tem que planejar de um ano para o outro, tem que colocar na lei orçamentária. Vamos usar essa vedação desse ano como uma oportunidade. Perfeito, doutor Ricardo. Fala, Zanã. Inclusive, essa situação que o doutor colocou, eu acho que é um tanto quanto cultural do brasileiro, a ausência de planejamento. Nossos municípios, a gente vive apagando fogo, né? Porque existe um conceito social, cultural, de a gente fazer as coisas apenas quando aparece a emergência, quando aparece a necessidade, e esse planejamento nunca é feito.
Eu até conversando com uma reunião de secretários, né, do Estado, eu coloquei essa situação, inclusive que a gente está num ano não eleitoral, né, não temos eleições nem federativas nem municipais, e isso facilita para o prefeito usar a mão de ferro, né? Vamos aproveitar esse ano que não temos, porque não tem como fazer gestão sem ser aliado à política. Para a gente que é municipalista, a gente precisa da política aliada a essa gestão. Não existe só gestão, quanto também não existe só política, a gente perde a mão nesse sentido. Então, o ano é esse. 2021 é o ano onde a gente pode aplicar as medidas mais restritivas para que possamos, futuramente, aí abrir umas possibilidades de realmente, a possibilidade de flexibilizar, de somar e, sobretudo, fazer política, né? Muito bem acertada essa situação que Vossa Senhoria colocou aí na palestra. Muito obrigado. Aproveita e põe a casa em ordem, né, para retomar em 2022 aí, bem organizado. Eu Bom gostaria... dia. Só um minutinho, Jorge, só um minutinho. Pois não, eu tenho aqui desculpa. uma inscrição da Cefra, depois eu passo para você, mas eu lhe pedi um minutinho, porque, na verdade, eu queria pedir a todos vocês para a gente registrar aqui esse momento para a posteridade, né? Que a gente abrisse as câmeras aqui, as câmeras. Eu estou meio informal, como era muito importante a participação nesse seminário, eu estou dirigindo aqui não, mas não tem problema, mesa informal não. Mesmo. Não tem problema, então... não, Jorge. Aí, quem puder abrir, abra aqui para a gente ter o máximo de pessoas aqui, para a gente fazer um grande print aqui, a nossa comunicação usar esse recurso depois para divulgar o nosso seminário, registrando a presença de vocês. É rapidinho. Oi. O Jorge está dirigindo lá nos planetas, lá está com tudo diferente. Ele está inscrito na missão para explorar Marte, né? Aí... Ou você vai desmembrar aí a estação espacial, que ano que vem ela vai ser desativada, você já está caminhando lá para ajudar no desmonte na desmontagem, né? Eu vou usar a palavra correta. Eu fui pego aqui pela Um minuto. Eu fui pego aqui pela ineficácia da tecnologia aqui, desculpem. Não, mas está ótimo, Jorge. Quando a Carol disser que a gente pode fechar, aí a gente fecha. Segura aí, só enquanto a Carol faz aí a... Vou só mudar a página, só um minuto. Quem quiser sorrir. Prontinho. Liberados. Pronto, fique à vontade. É só tu falar novamente que o George está em Marte, aí todo mundo vai achar graça. É verdade, né? Deveria ter dito, para todo mundo rir. George, depois é você segurar aí um pouquinho, porque a Cefra fez um comentário aqui no chat, uma pergunta, na verdade. Você quer falar, Cefra, ou quer que eu leia? Pronto, eu acho que ela quer que eu leia, né? Ela pergunta assim, o Ricardo, o senhor entende que a alteração de carga horária do servidor é vedada pela lei complementar no 73? Eu entendo que sim, porque toda alteração, porque de fato ela vai implicar numa alteração da própria remuneração do servidor. É preciso e sempre esse alerta para o parágrafo terceiro do artigo 8º, ou seja, fazer essa previsão para fazer efetivamente a alteração em 2022, que é a solução mais segura em relação à gestão pública, né? E aí, aproveitando a pergunta da Cefra, fazendo um bate-bola com o Ozanam, nessa questão do planejamento, né, Del, que tu tens falado, é preciso colocar a casa em ordem esse ano, né, para planejar o ano de 2022. De fato, esse é o ano do PPA. Nós podemos, pela primeira vez, pensar com calma um PPA, inclusive pensar uma reforma administrativa de forma estruturada, tranquila, porque qual é a prática que a gente vivencia? E houve uma manifestação feliz, é evidente que a política interfere na gestão local, é onde a política ela é mais forte, porque o parlamentar em nível federal ele decide, mas o vereador, quando sai da Câmara, tem o povo ali fora. O prefeito tem a população na sua casa, ele não consegue ir no mercado, ele não consegue comprar um litro de leite sem ouvir o clamor
popular, é totalmente diferente. Então, a questão política ela vem muito forte. Na questão do abre comércio, né? É uma série de situações que a gente se solidariza com os desafios do gestor local. E aí vem essa temática da reforma administrativa. Quem não vê todo o início de gestão, aquela famosa lei para a Câmara Municipal, mexendo na estrutura administrativa, por quê? Porque o cabo eleitoral que tem não tem o perfil do cargo que está sobrando, tem o cargo numa secretaria, mas ali não é o perfil dele, ele funciona melhor na outra, extinga aquela, cria na outra. Né? Então, normalmente, nós não temos uma reforma administrativa estruturante, nós temos uma reforma administrativa particularizada para atender A, B ou C. Então, este ano nós vamos ter calma e tranquilidade para pensar de forma estruturante, não emergencial, não tapando, apagando fogo, mas construindo uma gestão pública de qualidade. Porque, de fato, e isso pode, às vezes, não ser nenhuma crítica para a atual gestão, pode ser para a gestão anterior, que deixou um penduricalho. Né? Muitas vezes, por exemplo, Secretaria de Obras é puro CC e FG. É puro CC e FG. Aí uma secretaria mais técnica, tu quase não tem CC, porque... Então, mas por que isso? Porque tinha que acomodar, tinha que colocar pessoas que ajudaram na campanha, enfim. Então, essas situações tem que ter bastante cautela agora, aproveitar esse ano e colocar em ordem a casa. E antes de responder a Cefra novamente, mais uma questão, Del, e aí vai o lado do servidor concursado e do cargo em comissão também. Todo mundo fica dizendo, vocês dos municípios têm o salário garantido. Aí vem com essa questão de fazer restrição de horário, etc, etc. Não, nós dos municípios estamos também, né, dando a nossa contribuição na medida que nossas remunerações estão congeladas. Congeladas. Nós estamos, na prática, perdendo capacidade de poder de compra e não vai poder, no próximo ano, fazer retroatividade. Isso aqui não se busca mais. Esses valores do congelamento deste ano, e muitos que não tiveram revisão anterior à entrada em vigor da 173, né, ou da questão da calamidade no ano passado, estão 2 anos congelados. E se pensam que em 2022 vão conseguir recuperar os 2 anos, não é verdade. Porque não há possibilidade de retroatividade. Então, todos perdemos. Todos estamos dando a nossa contribuição. Concessão hoje, qualquer licença, Cefra, que dependa de contagem de prazo, está suspenso. Se não cumpriu o prazo, qualquer licença que depende de contrato, contagem de prazo, essa contagem trancou até o dia 31 de dezembro de 2021. É outra perda, outra contribuição do servidor público. Ele perdeu durante a vigência da 173 até 31 de dezembro de 2021, ele perdeu esse tempo. Esse tempo não volta mais. Não quer dizer que lá em 2022 conta isto e aí segue o baile. Não. 2022 começa onde parou, onde suspendeu. Suspendeu, esse período todo não contou, volta a computar em 1º de janeiro de 2022. Então, nós vamos ter, Del, uma redução geral, Cefra e todos os colegas aqui. Nós vamos ter uma redução, é um momento também de redução geral de impacto de folha. De reorganizar o percentual de impacto de folha, da lei de responsabilidade fiscal, é a contribuição dos servidores públicos, e em matéria geral, eu não tenho visto manifestações tão contundentes dos servidores contra isso. Os servidores estão entendendo a sua cota de contribuição e de responsabilidade em relação à pandemia. Se o servidor implementou as condições antes da lei, ele recebe. Isso não tem problema, Cefra. O problema é não ter implementado as condições e aí ao longo do período, aí efetivamente não se pode contabilizar. Mas se ele contabilizou antes, isso é direito que já foi
anterior, né? que nós podemos constatar isso a partir do que diz a própria determinação legal anterior à calamidade pública. Então, anterior a isso, é possível, né? É possível a concessão, porque ele já ganhou, na verdade, não é anterior à calamidade, mas se ele conseguiu ter esse período anterior à vigência da Lei Complementar 173, que aí é maio. Então, tem esse gap aí de março a maio. Quando é anterior à calamidade, a lei diz. Quando a lei não fala, aí é a partir da vigência da lei. Então, tem algumas vedações que são antes da calamidade e algumas situações que contam a partir da vigência da 173. É importante porque, enfim, é uma situação, é importante porque é uma situação que, muitas vezes, aquele 2 meses é decisivo para ter implementado as condições ou não. Del. Passar aqui para o George, né? Depois a gente retoma aqui a pergunta da Jaqueline, e aí a gente parte para as considerações finais, porque o nosso tempo acordado com você já está chegando no nosso limite. A gente começou com um pouquinho de atraso, mas a gente não pode desrespeitar o tempo que a gente combinou contigo, né, Ricardo? Então, George? Acho que ele está com problema de conexão. Voltou aqui. Voltou. Estão me ouvindo? Pronto. Estamos ouvindo, pode falar. Jorge, bota o vídeo, eu quero ver que fundo tu vai colocar agora, tia. Doutor Ricardo, me perdoa, eu fui pego aqui pela tecnologia, eu não sou muito expert nisso, não, mas como era de extrema importância para mim participar, como ouvinte, logicamente, eu não medi esforço. Eu vou pedir, venha aqui, mas eu vou tirar o vídeo, tá? Eu queria aqui agradecer a Prece, né? A Del aí, excelente, está representando muito bem aí a Prece. Queria parabenizar a Fanny, né? Que ela está praticamente 24 horas no grupo de procuradores, né? Dos municípios, sempre atenta e quase instantâneo o retorno dela. O doutor Ricardo nem se fala, parabenizar, muito excelente mais, muito, muito, muito produtivo. E eu gostaria de saber, não do aspecto mais normativo, mas o que é que o doutor Ricardo acha, o que é que ele pensa dessas associações, os sindicatos estão entrando com ações requerendo o aumento da insalubridade de alguns profissionais da saúde, mesmo existindo no município o Estatuto do Servidor Público limitando do mínimo ao máximo 35, eles entram judicialmente para fazer política e requerendo um 40%. Eu gostaria, não sei se eu fui muito bem claro, mas eu gostaria de saber nesse sentido, o que é que o senhor acha? Eles entram judicialmente pleiteando a insalubridade maior que o próprio Estatuto dos Servidores Públicos dão, que é 35%. Eles querem 40% em virtude da situação atípica de pandemia que alguns setores da saúde estão enfrentando, tipo agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, e por aí vai. Jorge, eu sempre tenho muita cautela nessas afirmações, porque eu tenho o máximo respeito aí por todos pelo direito de petição, né? Nós que somos do mundo jurídico, nós temos que ter respeito ao princípio do acesso ao judiciário, mas claro que com equilíbrio. Me parece que nós estamos vivenciando, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos numa situação muito complicada na questão das escolas, na temática das bandeiras, das cores de bandeiras. Nós vivenciamos um período extremo de judicialização. Eu ouvia esse final de semana uma entrevista do Dr. Lênin Streck, que é um particular amigo, jurista, aqui do Rio Grande do Sul, cidadão de Santa Cruz do Sul, da minha terra, e que ele diz o seguinte: o judiciário não... E aí, né, na linha das discussões, o judiciário não pede as ações, o judiciário recebe as ações. Mas o Supremo age muito, o juiz age muito. Não, o judiciário recebe as ações. E toda vez que o judiciário é demandado, eu costumo dizer que
que a estrutura da sociedade não funcionou. É preciso que nós tenhamos mais cautela. E aí, na tua linha, Jorge, nós precisamos ter um diálogo maior entre representação de servidores, entre gestores públicos, sociedade. Nós não podemos mais judicializar tanto a vida. Nós não podemos mais judicializar tanto a vida. O que foi na questão da Páscoa, essa disputa de liminares, de cautelares, envolvendo, por exemplo, a liberdade de culto. Né? Então, toda semana nós temos uma celeuma, uma discussão no plano da judicialização, a judicialização das políticas públicas. Nós precisamos voltar a pensar política com P maiúsculo, e eu não estou falando agora especificamente da tua pergunta, porque eu teria que analisar situações mais pormenorizadas e respeito o direito de petição, mas a tua pergunta foi sensacional, porque ela me permite essa reflexão. Ela me permite essa reflexão. Até onde vai o ato administrativo? Até onde vai o ato judicial? Mas é importante se entender o seguinte, não culpar o judiciário exclusivamente, porque o judiciário ele recebe as demandas. Ele recebe as demandas. E na medida que ele recebe as demandas, nós temos uma principiologia constitucional que amplia sobremaneira o olhar do judiciário. Se nós formos ver os princípios da administração pública, que o judiciário faz o controle, quando provocado, claro que ele abrange situações que tocam muito a questão do próprio mérito administrativo. O que é mérito, o que é discricionariedade, o que é vinculação. E cada vez nós temos diminuído a discricionariedade e aumentando a vinculação. Eu começo a ter dificuldade de achar ato discricionário. Esse é um debate bacana, Jorge, que tu deu uma bola picando, Del, para nós fazermos efetivamente um bate-papo, a pandemia e a autonomia e a separação dos poderes. Da quinta com debate. Topas? É uma quinta com debate interessante. Até onde vai essa situação toda? E claro que isso também é um problema da nossa política, de toda ela. Ou seja, se eu perco na seara do parlamento, eu vou ali no judiciário. Eu perdi a votação, eu vou ali no judiciário. É o famoso cidadão cliente do Estado, né? Isso aí já é um debate que nós éramos clientes do poder público executivo, uma vez que muitas vezes não tem mais recursos, a gente vai lá e judicializa. Por exemplo, na saúde. Se alguém não consegue um medicamento, enfim, vai lá e entra com a ação judicial. Então, esse debate é um belo debate para uma quinta. Trazer um juiz... Aliás, eu tenho no Crato... Eu vou sugerir o nome, porque nós tivemos um mestrado da Unisc, um mestrado da Unisc que a gente fez em parceria com a Universidade do Crato, lá na região do Cariri. Sim. E o meu orientando exatamente um juiz que eu primeiro vou perguntar para ele se ele topa, enfim, por isso eu não vou dizer o nome, né? E ele fez exatamente esse trabalho, ele me disse no final, professor Ricardo, no início eu concedia liminares em relação à administração pública muito mais do que eu passei a conceder depois que a gente discutiu esses limites do ato judicial, todo esse debate. É um juiz aí do Ceará que foi me orientando, que fez estudo de caso, eu acho que vai dar um debate interessante. Já anotei aqui. Eu queria só sugerir mais um participante, um membro do Ministério Público. Claro. Sim. Os três poderes e o MP, né? Tá, eu agradeço demais. Muito obrigado pela explicação. Já criou uma quinta com debate aí. Pronto, obrigado. Olha aí, tá vendo? Vamos passar aqui para a pergunta da Jaqueline. Jaqueline, você quer falar sua pergunta? Aí depois da Jaqueline, Ricardo, você já pode fazer suas considerações finais. E depois eu encaminho aqui para a equipe da Prece do Jurídico para também fazer as considerações finais deles. Jaqueline, está com você. Olá, bom dia. É uma satisfação participar. Não pude entrar no começo porque eu estava aqui na audiência. Na tecnologia, a audiência atrasa, a internet cai. Então, a minha
a dúvida é, o administrador assume a gestão e sente que há uma determinada categoria que está muito defasada, e ele não pretendia dar um aumento, mas uma recomposição das perdas inflacionárias do último ano. Se isso seria possível, aí eu gostaria do nosso professor, que a gente fica tomando essa dificuldade, o judiciário realmente acaba interferindo muito na seara administrativa, acaba concedendo muitas liminares sem antes nos ouvir, e a gente fica nessa aflição, daqui que a gente consiga reverter ao prejuízo. Então, eu gostaria de saber, nesse sentido, se é possível a recomposição das perdas inflacionárias nesse período pandêmico. Jaqueline, obrigado pela tua pergunta. Eu vou pedir para a Del, mais uma vez, repetir aqueles 3 arquivos que eu lhe mandei, Del, das notícias, e é aquela discussão da revisão, do reajuste. Eu posso dizer hoje com 100%, tá, Jaqueline? Até 31 de dezembro de 2021, a resposta é não. Não pode. O Supremo bateu o martelo na questão do congelamento, congelamento até 31 de dezembro, tá? E o entendimento, salvo decisões judiciais transitadas em julgado, mas isso não até agora o final deste ano. Até o final deste ano é o congelamento, é constitucional a proibição não é nem de aumento, né? É do próprio reajuste, né? A revisão geral, e os próprios tribunais de contas que entendiam diferente estão reconsiderando no sentido da vedação, porque, mais uma vez, lá no artigo 8º, inciso 1º, a questão é exemplificativa, é vedado a qualquer título. Então, reajuste, revisão, aumento, etc., etc., e qualquer outro nome que eu possa dar. Não importa o nome, é congelamento. E isso não viola a irredutibilidade, porque no entendimento do Supremo, irredutibilidade é valor nominal. E nessa tua fala, então, eu queria, agora, atendendo, então, mais uma vez a orientação da Del, né, que a gente tem que ser efetivamente pontual. Adequação ao salário mínimo, aproveitando aqui, eu vou responder rapidinho. Quem não, aquele servidor que no final recebe menos que o salário mínimo, é no final, não, eu recebo 5 vezes o salário mínimo, não posso alterar a remuneração, porque aí o final é bem maior que o salário mínimo, aí está congelado. Agora, o servidor que no final recebe tudo junto, menos com o salário mínimo, João, aí eu dou aquele plus, aquele abono, aquele complemento para fechar o geral do salário mínimo. Mas é a remuneração toda dele, não aquele valor indexado ao salário mínimo, recebe 2,5 o salário mínimo. Não, para esse está congelado. Mas então, fechando, Del, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu sinceramente, para mim não é convite, né? Quando a Del me chama é convocação, mas é uma alegria, porque eu já me sinto em casa aqui na Prece. Ótimo. Eu valorizo muito o trabalho de vocês, que é a essência do movimento municipalista. Qual é a essência do movimento municipalista? Ele caminha em 2 eixos. E foi o grande salto que o Paulo Zilkowski fez na CNM, que o presidente Vladimir Aroldi continuou. E eu peço de novo que tu coloque aí o link do CNM Qualifica. Ou seja, hoje a CNM e as entidades estaduais como a Prece estão trabalhando em 2 linhas. A linha política, que é fundamental, né? A vida se faz com isso, com o parlamento, com debate político, até para não sempre tentar judicializar, mas tentar resolver na seara do consenso político. Então, essa é a linha política dos nossos presidentes, vice-presidente, das executivas, e a nossa linha técnica. Essa linha técnica é fundamental para dar sustentação ao movimento. E a escola de gestão ela é essencial nesse sentido. Então, toda vez que eu puder ser útil para vocês, não é trabalho, é uma manhã de alegria. Toda vez que eu sou convidado pela Prece. Del, muito obrigado. Lincoln, né, a equipe jurídica aí da Fanny, né, toda a equipe jurídica, o Helder,
da APRESS, aos procuradores, nossos parceiros aí do dia a dia, e que tem que dar, né, Jaqueline, aquele parecer que não é simpático, né, e que muitas vezes nós somos vistos aí como os ruins da história toda, mas tenho certeza, mais uma vez, que vocês estão ajudando o município, estão ajudando o gestor. Repito e termino dizendo que a Lei 173 é a lei de responsabilidade fiscal da pandemia e o governo é de aglomeração, a responsabilidade é com o lockdown. Bom dia a todos, grande abraço aqui do Rio Grande do Sul para o querido estado do Ceará. Bom dia, Manda o friozinho daí para cá um pouquinho, né? Ricardo, muito obrigada, muito obrigada. Daqui a pouco faz os agradecimentos finais a você. Eu gostaria de passar aqui para o Lincoln, para as considerações finais dele. Lincoln, para quem entrou por último, o Lincoln também do Corpo Jurídico da APRESS, nosso assessor jurídico, advogado. Lincoln. Olá, pessoal. Bom, eu só gostaria aqui de agradecer a presença de todos, nosso amigo do Dr. Ricardo, que nos abrilhantou com essa palestra. E gostaria também de dizer, doutor Ricardo, muito importante suas considerações, quando o senhor fala da importância desse parecer da CNM em relação à contratação de pessoal e revisão. Porque muitos municípios, eles receberam alguns requerimentos de sindicatos e tal, pedindo que não seria reajuste, mas seria, sim, uma recomposição, uma revisão salarial prevista na Constituição. Então, muito importante as considerações do senhor, no sentido de que da impossibilidade e que, na dúvida, é melhor restringir. Então, sempre esse cuidado, né, para que os gestores possam ter uma melhor segurança jurídica nas suas decisões, nos seus atos administrativos. Então, muito obrigado, doutor Ricardo, muito obrigado, Del, Geninho, nossos amigos da APRESS, nossos amigos procuradores que estão aqui presentes nessa reunião, e um bom dia a todos e uma excelente semana. Obrigada, Lincoln. Helder, suas considerações finais. O Helder também, para quem entrou depois, ele é advogado e assessor jurídico da APRESS. Quero agradecer. Está ruim o teu som, Helder. Escuta melhor agora? Melhorou. Estou com um problema aqui. Sandra, vou falar aqui. Só primeiro agradecer e parabenizar o doutor Ricardo. Tá difícil falar porque é um fã que ele tem aqui. Acompanho os pareceres, as formações técnicas, realmente grande profissional. E destacar aqui o ponto da orientação do ser conservador nesse momento, né? É um momento de, vamos dizer, prestigiar uma postura mais conservadora. A gente que trabalha com jurídico sabe que muitas vezes acaba sendo aquele correio da má notícia, né? Mas é a nossa obrigação. É melhor que tenham, vamos dizer, frustrada uma expectativa ali com a orientação técnica que tivesse, do que depois ser cobrado por uma postura que tenha que responder e enfrentar aquilo que o doutor Ricardo muito bem colocou aqui, na hora do pedido, aglomeração, né? E na hora da aplicação é o lockdown. E vão até adotar como mantra. Então, um bom dia aí a todos, né? Espero que todos tenham absorvido aí esse conhecimento. Obrigada, Helder. Eu vou lhe interromper aqui, porque esse finalzinho a conexão ficou meio ruim. Obrigada por sua participação. Fanny, suas considerações finais, aí uma despedidazinha do pessoal. Oi, Teresa. Acho que tem muita coisa para acrescentar, né? Porque todas as ponderações já foram feitas pelo Helder e o Lincoln. O vídeo é meio complicado, Euderize. Mas deu certo, pode continuar. Obrigada, doutor Ricardo, pela palestra incrível, né? E, bom, gente, foi bom o debate e que vocês tenham um excelente dia de trabalho. Para quem entrou depois da apresentação do Corpo Jurídico, a Fanny é assistente do núcleo,
e faz toda essa interlocução entre os municípios e a equipe de advogados, a dupla, né, de advogados e as outras áreas da Prece, que a gente trabalha também de forma multidisciplinar, um apoiando o outro. Então, antes de passar aqui para o encerramento, agradecer mais uma vez a presença dos municípios, Cedro, Coreaú, Cruz, Fortaleza, Fortim, Ibiapina, Jucás, Madalena, Tauá, Varjota, Vaze Alegre, e agradecer aqui, Ricardo, em nome do nosso presidente, em nome de toda a nossa equipe, e em nome de todos os agentes públicos municipalistas, agradecer pelas excelentes contribuições que, como sempre, você traz, e hoje o debate foi muito rico. Pena que as pessoas que se inscreveram, que eram mais de 60 pessoas inscritas, não puderam estar todas aqui, mas é bom que vão ficar aí pensando, por que perdi? No próximo eu não perco, porque aí vocês que estiveram aqui vão espalhar aí que o nosso seminário foi incrível, né? Mais do que incrível, como a Fanny falou, foi espetacular, né? Foi brilhante. Então, a gente só tem a agradecer também a Confederação Nacional de Municípios, né? Em nome do presidente Harold, por todo o apoio que sempre nos dá, e a nossa equipe, toda a equipe, agradeço à nossa secretária executiva, em nome dela agradeço a toda a equipe, a secretária Janine Macedo, em nome dela agradeço toda a equipe por participar e colaborar e contribuir para que não só o seminário, mas todas as outras atividades que a escola, em parceria com a Coordenadoria Técnica, fomenta, sejam sempre bem-sucedidas e bem executadas. Então, um abraço especial aí à nossa equipe e, mais uma vez, o nosso agradecimento aqui especial, de coração, a cada um de vocês que esteve nesta manhã de hoje discutindo sobre o direito administrativo em tempo de pandemia, um regime de excepcionalidade que exige de nós, como nosso palestrante e os nossos assessores jurídicos colocaram, muita prudência, muita coerência, pensar e pensar. Contar, como diz no popular, até 10 antes de resolver, para ter sempre aquela decisão mais correta, ou se não, pelo menos a mais justa, né? A mais justa, a melhor orientação, para que o nosso gestor depois não se sinta prejudicado e vocês também não tenham que arcar com uma responsabilidade que uma medida tomada de forma errada vai reincidir sobre vocês. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Quem tiver aí em lockdown ainda, que nos municípios essa crise seja superada, a pandemia seja superada e que a gente possa voltar às nossas atividades dentro da maior normalidade possível. Abraço a todos e parabéns aí a todos também pelos posicionamentos e pelas perguntas apresentadas. Até o próximo!